1000 herdeiras à disposição, mas ele escolhe a menina do café, a surpreendente verdade revelada. São Paulo pulsava com a energia frenética de seus habitantes. Em meio às luzes dos arranha-céus e o tráfego ensurdecedor estava Rafael, um jovem advogado que via sua carreira deslanchar como um foguete. Ele era um prodígio, sempre admirado por sua ética e dedicação. Filho de pais humildes, sabia que nada vinha de graça. Mas à medida que as grandes corporações o recebiam de braços abertos, um novo e perturbador mundo se abria diante dele, 1000 herdeiras, todas tentando conquistar seu coração, com suas joias brilhantes e sorrisos deslumbrantes. Cada uma mais bonita e poderosa que a outra. Entretanto, em meio a essa selva de superficialidade, havia algo especial que o chamava. A menina do café da esquina Mariana. Ela era o oposto do que Rafael estava vendo nas festas da elite. Com seu sorriso simples e jeito acolhedor, Mariana sempre teve tempo para ouvi-lo. Os dois passavam horas conversando, como se o mundo ao redor não existisse. Para ele, aqueles momentos na pequena padaria eram um refúgio. Era ali, fumando um café expresso, que as preocupações da vida corporativa pareciam desaparecer. Certa noite, durante um evento de gala que prometia ser magnífico, Rafael se viu cercado por herdeiras ansiosas por sua atenção. Sorridentes e exuberantes, tentavam cativá-lo, mas seu pensamento frequentemente vagava até Mariana. Enquanto dançava com uma delas, ele se lembrou do seu abraço caloroso, do aroma do café que ela sempre fazia e por um instante, sentiu-se perdido. Em um momento inesperado, a jovem que ele tanto admirava entrou na festa. Porém, ao contrário da recepção calorosa que ele havia imaginado, ela foi tratada com desprezo por uma das herdeiras. A cena era quase insuportável. Ele viu a expressão de Mariana, uma mistura de tristeza e confusão, e foi como se algo dentro dele estalasse. O coração disparou e uma onda de raiva o invadiu. Como podiam desmerecer alguém tão puro e verdadeiro? O que era mais importante, um amor verdadeiro ou a ilusão de status? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. E assim, enquanto a festa girava em torno de luxo e ostentação, Rafael teve um insight. Uma ligação inesperada da mãe o interruptou antes que pudesse se afastar e acolher Mariana. A voz dela vibrava na linha, repleta de emoção, prestes a revelar um segredo familiar que poderia mudar tudo. Um segredo que poderia conectá-lo ainda mais com suas raízes e com o que realmente importava. Agora, Rafael se viu em uma encruzilhada. A sociedade esperava que ele se conformasse, que escolhesse o caminho da aceitação social, mas ele não tinha certeza se era isso que desejava. A pressão era intensa, mas sua mente ardia com perguntas. Vale a pena abrir mão do amor verdadeiro por um brilho efêmero? O que ele realmente queria para sua vida? Com a verdade prestes a se revelar, Rafael precisava decidir rapidamente. Seguir o fluxo da superficialidade ou lutar por Mariana, a menina do café que guardava em seu coração. O peso dessa escolha ecoava pelas paredes luxuosas do salão, envolvendo-o em uma dúvida profunda. O futuro era incerto, mas a verdade poderia mudar tudo. A ligação cortou a música da festa e fez o coração de Rafael disparar. Ele mal conseguia ouvir sua mãe, mas as emoções em sua voz eram palpáveis. Filho, precisamos conversar. É sobre nossa família. Aquela frase soou como um eco em sua mente, inundando de expectativa e ansiedade. O que poderia ser tão sério? Ele se afastou lentamente dos olhares curiosos e das risadas superficiais, em busca de um lugar mais discreto. A festa continuava sua dança frenética, enquanto Rafael se afastava da confusão, de olho em Mariana, que estava do outro lado do salão. Ela estava sozinha agora, observando com uma expressão de desânimo. Do que realmente ele estava fugindo? Das herdeiras ou do que ele sentia por aquela mulher tão simples e ao mesmo tempo tão essencial para sua alma? A voz da mãe o puxou de volta para a realidade. Eu te criei para ser um homem de bem, Rafael. Mas existem coisas do nosso passado que você precisa saber. Algo que pode mudar sua visão sobre o que significa realmente ser parte de uma família. Com cada palavra, uma tempestade de emoções se formava dentro dele. Ela falou sobre como seus avós tinham lutado para construir um legado, como a humildade e a solidariedade sempre foram as bases que sustentaram a família.
Rafael sabia disso, mas havia algo mais. O que sua mãe não estava dizendo? Um segredo que poderia atar seu destino a uma linha tênue entre amor e ambição. Você está em um momento importante da sua vida. Muitas portas podem se abrir para você, mas será que todas elas são boas? A pergunta cortante de sua mãe reverberou em sua mente. Rafael olhou para Mariana novamente, agora compartilhando risadas com um grupo de amigos da padaria, iluminando o ambiente com sua alegria genuína. Ele havia se perdido por um momento, mas agora a dúvida se intensificava. O que você quer dizer com isso? Perguntou, tensionando a voz. Ele precisava de respostas. Eu descobri que você tem uma herança que vem com responsabilidades. E não é só sobre o que você pode ter, é sobre quem você se tornará. As palavras de sua mãe eram uma chamada, uma maneira de puxá-lo para o que realmente importava. Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta. E se tudo que ele estava construindo, toda a fama e o reconhecimento que vieram de sua carreira, não fossem o que realmente importasse? A música ao fundo agora parecia ousada e estridente, todo o circo da alta sociedade rodopiando. Ele olhou novamente para Mariana, os olhos dela brilhavam, mas havia uma bruma de dúvida em seus gestos. Rafael se lembrou de cada conversa que tiveram, cada momento que ele deslizou sua mão sobre a mesa em um carinho silencioso, as promessas de um futuro que se sentia distante agora. Rafael exalou pesadamente e decidiu. Ele desligou o celular, propôs a si mesmo que não ia mais se deixar levar pelos interesses daqueles que não entendiam seu coração. Com passos firmes ele avançou em direção a Mariana, as vozes ao seu redor se tornando um eco distante. Mas assim que alcançou o grupo onde Mariana estava, a felicidade dela se esvaiu ao perceber seu semblante sério. Rafael, você está bem? No fundo, ele sabia que precisava ser sincero, precisava abrir seu coração para ela. A verdade estava prestes a sair, algo que poderia mudar tudo entre eles. E a cada segundo, a escolha que ele havia feito se tornava mais crítica. Mariana, eu preciso te contar algo que pode mudar tudo entre nós. A tensão no ar era palpável, o futuro tão incerto quanto o olhar dela, que passava de perplexidade a compreensão. O próximo passo poderia ser o último, e a pergunta pairava no ar: eles estariam prontos para a verdade? Rafael respirou fundo, sentindo o peso da tensão enquanto olhava nos olhos de Mariana. O ambiente ao redor parecia desvanecer, como se o mundo tivesse parado apenas para ouvir o que ele tinha a dizer. As vozes se tornaram murmúrios em sua cabeça, substituídas pela acelerada batida de seu coração. Mariana, começou ele, a voz tremendo, eu recebi uma ligação da minha mãe. Ela disse que tem segredos sobre a nossa família, algo que pode mudar tudo. Suas palavras saíram rápidas, como se temesse que o tempo se esgotasse. O olhar de Mariana se fixou nele, cheia de expectativa e uma pitada de preocupação. A herança que eu tenho, todas essas coisas boas que vieram para mim, não são só benesses. Existe uma responsabilidade atrelada a tudo isso, e eu não sei se estou pronto, explicou ele, sentindo a vulnerabilidade escorregar por entre seus dedos. Mariana franziu a testa, a confusão evidente. E o que isso quer dizer, Rafael? Como isso muda o que temos? Ele hesitou. Como explicar que a pressão de um legado poderia afastá-lo do que realmente importava? Tem a ver com as escolhas que faremos, sobre quem realmente somos. Não posso me deixar levar por essas expectativas, essas herdeiras, toda essa superficialidade. Ela apertou os lábios, pensativa. Então, você está dizendo que isso pode afetar o que nós sentimos? Ele assentiu, o peso da dúvida pairando sobre eles. Se minha família espera que eu me case com alguém de status, de prestígio, isso significa que posso ter que escolher entre meu futuro e você. Cada palavra doía como se estivesse cortando um laço invisível que os unia, mas que também os ameaçava. Mariana olhou para baixo, seus olhos se perderam em um mar de pensamentos. Rafael, eu não sou nada do que eles esperam. Sou só uma menina do café, como você mesmo disse. A insegurança nos olhos dela fez seu coração disparar. Ele não queria que ela achasse isso. Você é muito mais do que isso para mim. Você é tudo, ele insistiu, dando um passo à frente. Eu só não sei como conciliar essas duas partes da minha vida. Eu não posso te perder, mas eu temo que toda essa pressão possa me afastar de você. O silêncio caiu entre eles, e o ruído da festa se tornava apenas um pano de fundo distante. Rafael podia ver a luta que vivia dentro dela, e cada segundo parecia interminável. Finalmente Mariana olhou para ele, a determinação voltando ao seu olhar. Então escolha, Rafael. Escolha o que seu coração realmente quer e não deixe que a expectativa dos outros decida por você. A força em sua voz era como uma luz, iluminando a escuridão que o cercava. Ele sentiu a adrenalina correr por suas veias.
A verdade iluminava seu caminho. Mas e se minha escolha nunca for aceita por eles? E se eu realmente tiver que renunciar a tudo? A incerteza o paralisou, mas havia algo em Mariana que o fazia querer lutar. Queria a coragem dela, o empurrão que o fizesse seguir adiante. Sabe, às vezes, o mais importante é ser fiel a si mesmo. Se você se deixar guiar pelas expectativas, nunca vai descobrir quem realmente é. Era uma sabedoria simples, mas poderosa. Rafael mordeu os lábios, pesando suas opções. Nesse momento, um grupo de convidados se aproximou, quebrando o clima de tensão. Entre eles, uma figura familiar, uma mulher que pertencia ao círculo aristocrático ao qual sua mãe se referira. E ali, em meio ao movimento, Rafael sentiu uma sombra na sua felicidade. Quero que você esteja ao meu lado, Mariana. Mas não posso ser um fantochinho das expectativas de ninguém. A decisão ecoou entre eles. Mariana sorriu, mas seus olhos continham uma centelha de preocupação. Então, o que você vai fazer? Ele olhou para a festa, para as pessoas rindo e se divertindo. Era a hora de fazer uma escolha e com isso se desvincular dos medos e inseguranças que o prendiam. Mas, nesse momento de reflexão, uma nova mensagem pipocou em seu celular, com um nome que trouxe uma onda de insegurança que ele não esperava. E se a verdade que ele buscava se tornasse um desastre? Pensamento apertou seu peito, criando um novo dilema. Era hora de agir. E ao mesmo tempo, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. O que essa mensagem poderia significar? Ele precisava saber. Rafael deu um leve puxão na camisa, tentando controlar a ansiedade que crescia em seu peito. Ele olhou para Mariana, que o observava com preocupação. O sorriso que ela havia exibido poucos instantes atrás parecia escapar de seus lábios. Era como se cada palavra não dita suspensa entre eles estivesse pesando mais do que os silêncios que a festa impunha. O celular iluminou seu rosto, quebrando a tensão momentânea. Ele deslizou o dedo pela tela para abrir a mensagem. Precisamos conversar. Hoje à noite. É urgente. Clara. O nome dela balançou dentro dele como um tambor, reavivando memórias de um passado que ele preferia esquecer. Clara, a filha da melhor amiga de sua mãe, uma verdadeira princesinha da alta sociedade, sempre disposta a fazer valer suas credenciais. Era tudo que ele não queria em sua vida. Quem é? Mariana perguntou, o tom de sua voz afastando um pouco a névoa de confusão na mente dele. Rafael hesitou, sem saber se deveria mencionar Clara. Ele não queria que Mariana questionasse sua lealdade. Mas a verdade estava ali, a espreitar. É uma amiga da família. As palavras saíram cortadas, e ele sentiu seu coração apertar. A amiga que provavelmente espera muito de você? Mariana perguntou, os olhos dela fixos nos seus, buscando sinceridade. Rafael se sentiu nu ali, sem a armadura que havia construído com tanto cuidado. Ela é complicado, ele gaguejou. Talvez não seja o melhor momento para falarmos sobre isso. Um diálogo que poderia levar a mais confusão. Rafael, eu quero entender. O que está em jogo para você? Você pode não querer me contar, mas essa escolha é minha também, ela insistiu, um tom de determinação misturado com melancolia na voz. Rafael a encarou, percebendo que ali, naquele espaço entre eles, existia muito mais do que simples palavras. Ali havia sentimentos, sonhos e medos. Ele se lembrou do que ela havia dito antes que precisava escolher. Mas escolher o quê? Clara estava na sua vida como um peso, uma corda puxando-o para um lugar que não queria ir. Eu não quero te decepcionar, Mariana, ele finalmente confessou, a voz soando baixa, quase um sussurro. Mas eu não sei como lidar com essa pressão e ao mesmo tempo ser verdadeiro com você. Ao mencionar a palavra você, a forma como se pronunciou trouxe um novo hálito à sua vida, fazendo com que tudo ao redor parecesse mais claro. Se você não me contar o que está acontecendo, como posso ajudá-lo? O olhar dela estava carregado de empatia. Rafael sentiu a urgência de compartilhar a verdade, mas a imagem da mãe dele, com seus planos meticulosamente traçados, voltou à sua mente. Muito bem, ele finalmente respirou fundo. Clara é, de certa forma, uma opção em um mundo que minha mãe imagina para mim. Ela é perfeita aos olhos da sociedade. E isso me assusta. Mariana franziu a testa. Então é isso que sua família deseja? Um casamento de conveniência? Um passeio entre herdeiras? Ele acenou de forma distante. Exatamente. E eu não sei como me livrar disso. A mensagem dela parece um chamado, uma maneira de me puxar de volta ao que eu não quero mais. A voz de Mariana subiu um tom, revelando nervosismo. Você realmente quer ficar com quem não ama? Com alguém que representa tudo o que você não quer ser? Não, claro que não. Rafael exclamou, embora seu coração estivesse em guerra. O desejo de assinar seu destino ao lado dela, de permanecer firme em sua decisão,
colidia com as expectativas familiares. O ambiente em volta parecia encolher, e em meio a risadas e conversas, ele se sentiu cada vez mais preso. A urgência daquela mensagem começou a pressioná-lo como um peso que sufocava a alegria da festa. Talvez eu deva ir, ele murmurou, sem saber realmente se essa era a solução ou apenas mais uma corrida para longe de seus problemas. Rafael. Mariana estendeu a mão, buscando o contato. Seja verdadeiro a si mesmo. Por favor. Ele fechou os olhos, tomando coragem para dar um passo à frente. Mas antes que pudesse decidir, uma voz familiar cortou o ar, um som que congelou suas entranhas. Rafael. Olá. Bom ver você aqui. Era Clara, com seu sorriso radiante, como se nada estivesse em jogo, como se ele não tivesse feito sua escolha. Tudo em seu tom exalava confiança. Precisamos conversar agora mesmo. É urgente. A frase passou como um soco no estômago dele. Rafael olhou para Mariana, então para Clara e de volta para Mariana. O que ele faria agora? Era a hora de escolher, e essa escolha poderia mudar tudo. Rafael sentiu seu estômago embrulhar diante da possibilidade que se desenrolava. Olhando para Clara, a imagem dela, perfeita e imbatível, parecia desmoronar suas convicções em frações de segundos. Seu olhar encontrou o de Mariana mais intenso do que nunca e naquele momento, tudo parecia um pesadelo. Oi, Clara, ele conseguiu murmurar, a voz falhando. O que fazer agora? Ele queria que seus sentimentos fossem claros, mas eles pareciam uma bagunça dentro dele. Não vamos ficar aqui parados, não é? O clima dessa festa é ótimo, mas tenho algo importante para te dizer. Clara sorriu, mas Rafael poderia sentir a pressão em seu peito aumentar. Mariana recuou lentamente, afastando-se um passo, e ele não pôde deixar de notar a dor no rosto dela. A confiança que antes ela exibia agora se transformava em insegurança. Ele se sentiu um idiota, como se tivesse colocado uma bomba entre eles ao demorar em tomar uma decisão. Rafael, estou te esperando no laboratório de ideias. Clara interrompeu o silêncio com uma inocência que doía. Eu preciso da sua ajuda com um projeto importante. Pode me acompanhar? Ele queria gritar, queria dizer a Clara que sua ajuda não estava à venda, que a vida dele não era um tabuleiro onde peças se moviam conforme a vontade dela. Mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Claro! Uma voz cortou o ar, e surpreendentemente foi Mariana que falou. Ela se dirigiu a Clara com uma frieza inesperada. Acho que Rafael vai adorar te ajudar. Não é mesmo, Rafael? O olhar firme de Mariana era um desafio. Aquela era sua luta, e ele não podia se esconder. É isso mesmo, Rafael respondeu, tentando se controlar para não deixar transparecer a tensão que o consumia. Vamos lá, Clara. A caminhada até o laboratório parecia uma eternidade. O som dos risos ao redor se tornava cada vez mais distante, enquanto sua mente girava em torno da escolha que nem ao menos era sua. Você não parece animado, Clara comentou, quebrando o silêncio. Está tudo bem? Havia algo de provocativo nas suas palavras. Como se ela soubesse que existia uma batalha interna entre ele e seus sentimentos. Rafael respirou fundo. É só que eu tenho muitas coisas na cabeça. Ele não sabia se deveria ser honesto ou tentar se livrar disso. Quase desejou estar no lugar de Clara, na posição que lhe dava controle. Às vezes, viver um sonho é mais difícil do que parece, Clara disse, com um brilho nos olhos, mas havia uma tristeza não explícita em suas palavras. Era como se ela também estivesse lutando contra as expectativas que a cercavam. Agora ele tinha certeza de que em algum ponto, Clara também carregava um peso semelhante ao dele. Será que ela sabia sobre a pressão que todos colocavam sobre ele? Ou estava tão envolvida no seu próprio mundo que a realidade dos outros não a atingia? Ao entrarem no laboratório, Rafael viu os gráficos e papéis espalhados por todo lugar. Aqui é onde as ideias se tornam realidade, Clara disse, acenando com a mão. Mas preciso da sua visão. O que deveria fazer? Ser o parceiro que Clara esperava ou aquele que Mariana queria? Olhando para o quadro em branco, ele percebeu que sua vida era uma tela a ser desenhada, e não queria que ninguém decidisse por ele. Clara, ele começou, a voz falhando. Mas a porta se abriu rapidamente, e Mariana entrou, quebrando a linha de pensamento dele. A presença dela era como um farol em meio à tempestade, e ele se lembrou de sua determinação. Aquilo não poderia ser uma escolha solitária. Ele não queria só agradar a ninguém. Rafael, você pode resolver isso de um jeito que funcione para você, Mariana disse, impulsionando-o com seu olhar. O universo pareceu se alinhar naquele momento. Com uma mistura de insegurança e coragem, ele decidiu. Clara, eu preciso ser honesto. Rafael respirou profundamente, pronto para erguer a voz e dizer o que desejava antes que fosse tarde demais.
No entanto, antes que pudesse continuar, o telefone de Clara tocou, e o olhar dela ficou distante por um instante, como se o mundo à sua volta também tivesse mudado. Oh! Que estava acontecendo? Ele sentiu que a verdade estava prestes a se revelar de uma forma que ele nunca imaginou. Rafael esperava. Não só por Clara, mas, acima de tudo, por uma resposta que pudesse dar sentido aos seus sentimentos confusos e ao caminho que estava prestes a escolher. Rafael observou Clara enquanto ela conferia a tela do celular, seu rosto refletindo uma mistura de emoções que ele não conseguia decifrar. O brilho nos olhos de Mariana o puxava de volta para o momento presente, mas a confusão de seu coração parecia empurrá-lo para longe. Ele queria entender o que estava acontecendo ali, em vez de adiar a conversa que prometia mudar tudo. Desculpa, é só uma mensagem urgente, Clara disse, um pouco distraída. O tom dela tentou transmitir leveza, mas Rafael não pôde ignorar a inquietação que emanava dela. Ao mesmo tempo, uma parte dele ansiava por saber qual era a urgência que a afastava de uma conversa essencial. Mariana ficou em silêncio, os braços cruzados, e Rafael sentiu que um novo peso se acomodava entre eles. Ana, sua amiga de longa data, sempre dizia que as mulheres, em momentos como aquele, pareciam poder ver através de seus segredos. E Mariana, com seu olhar e presença, era a personificação disso. Ela sabia, e a expressão dela deixava claro que esperava uma resposta também. Rafael, Clara chamou, finalmente desviando a atenção novamente para ele, como se tivesse lido seus pensamentos. Se você não está confortável ou Clara, eu preciso, na verdade, te dizer uma coisa. Rafael interrompeu, a voz já mais firme. Ele não queria deixar que o momento escapasse. Acho que eu não só estou aqui para ajudar com o seu projeto. Eu estou confuso sobre o que sinto. Sobre nós. A atmosfera no laboratório mudou. Era como se ele tivesse puxado um fio invisível que ligava os três. Clara abriu a boca para falar, mas Mariana, percebendo que a discussão estava tomando um rumo que não poderia ser ignorado, decidiu intervir. Rafael, você tem o direito de ser sincero. E Clara também precisa estar pronta para ouvir. O olhar de Mariana transmitia um apoio inegável. Ele ainda recebia a força dela mesmo em meio à tensão. O sorriso que antes adornava o rosto de Clara se desfez lentamente. Escuta, eu só queria uma ajuda com o projeto, não financeiramente, é claro, mas ela hesitou, as palavras parecendo pesadas em sua boca. Eu não sabia que isso poderia complicar tudo. A vida é complicada, Rafael retrucou, já com a intenção de afastar a ideia de que poderia apenas ficar nos dois mundos. Eu e você, Clara, nós não somos só amigos. Há algo mais, não há? Ele continuou, a sinceridade veio como um torrente, e é isso que estou lutando para entender. Clara respirou fundo, e finalmente Rafael viu um vislumbre de sinceridade. Mas antes que ela pudesse responder, o telefone dela tocou de novo, interrompendo tudo. Clara olhou para a tela e murchou, desta vez a cor em seu rosto desaparecendo. Desculpa, é outra mensagem. Eu preciso atender. Ela entregou o celular para Rafael e saiu correndo pela porta. Só um segundo. O silêncio que sobrou era denso. Mariana se virou para Rafael. Você sabe o que estava prestes a dizer, não é? Ele assentiu, o coração em disparada. Sim, e agora estou aqui, sem saber como agir. Há algo a mais entre vocês, Rafael. É a sua chance de contar tudo. Não pode deixar que ela fuja. A palavra fugir o atingiu como um soco no estômago. Ele não podia permitir que Clara deixasse o laboratório sem saber o que realmente sentia. Tinha pouco tempo. Rafael virou-se para a porta e respirou fundo, tomando a decisão que mudaria o caminho que estava percorrendo. Clara, espera! Sua voz ecoou pelo corredor. Ele não tinha certeza de como Clara reagiria, mas sabia que não poderia deixar a incerteza continuar a pairar. Quando ela voltou, o medo e a ansiedade dividiam seu olhar. Ele começou, mas Mariana fez o impossível de novo. A interrompeu. Rafael! Ela exclamou, e as emoções estavam à flor da pele. Você precisa decidir agora. A escolha que você faz hoje pode definir todo o seu futuro. Clara parou, e os olhos de ambos se encontraram. A tensão estava presente, permanecendo entre eles como um fio prestes a romper. A partir daquele momento, tudo poderia mudar se ele conseguisse expor o que sentia de verdade ou se deixasse escapar mais uma oportunidade. O que Rafael faria agora? O que diria para que as peças se encaixassem? Rafael sentiu que o tempo tinha parado. Com o olhar de Clara fixado nele, seu coração batia como se estivesse em um compasso frenético. Ele precisava ser honesto, não apenas consigo mesmo, mas também com ela. As palavras dançavam na ponta da língua, prontas para serem libertadas.
Clara, ele começou com a voz tremula, eu não consigo mais ignorar o que sinto. Não é apenas amizade. Eu gosto de você. E isso me assusta, mas também me faz querer te conhecer ainda mais. Ele estava exposto, vulnerável, e a sinceridade em sua voz parecia ecoar pelo laboratório, como se até mesmo as paredes estivessem ouvindo. O olhar de Clara se suavizou. Mas, assim como o clima que antecede uma tempestade, o alívio dele foi momentaneamente dissipado por alguma sombra que cruzou o rosto dela. Rafael, eu não esperava isso. Na verdade, eu tenho sentimentos por você também, mas ela hesitou. A hesitação fazia seu coração acelerar ainda mais. Ele podia sentir a tensão no ar mudando. A possibilidade de umas a caminho era como uma bomba relógio prestes a explodir. Mas o que, Clara? O que está te impedindo de ser feliz? A frustração começava a subir, misturada com um desejo intenso de que tudo desse certo. É complicado, ela respondeu, desviando os olhos. Eu estou colhendo os pedaços da minha vida agora. Depois de tudo que aconteceu com meu ex, eu não sei se estou pronta para algo novo. Me sinto tão perdida. A vulnerabilidade dela era palpável, e Rafael sentiu seu coração se apertar, como se a preocupação dele subisse para um nível totalmente novo. Eu entendo, mas você não precisa fazer isso sozinha. Eu quero estar ao seu lado, Clara. Não tenha medo de abrir espaço para algo que pode ser lindo, ele suplicou, impactado pela dor que ela estava enfrentando. Rafael estava disposto a lutar, a dar o suporte que ela precisava, mesmo que isso significasse ficar no escuro até ela estar pronta. Mariana, que até então observava em silêncio, decidiu quebrar o clima. Desculpem interromper, mas o que está em jogo aqui é muito importante. Vocês não podem deixar isso esvaziar. O tom dela era sério, mas havia uma leveza no olhar. Às vezes, você precisa dar um passo destemido para descobrir as respostas que tanto busca. Rafael olhou para Mariana, e um novo vigor correu por suas veias. Era o que ele precisava ouvir. Sorrindo para Clara, ele tentou infundir coragem em seu olhar. Vamos juntos então. Que tal começarmos do zero? Não precisamos definir nada agora. Podemos ser apenas nós na verdade, como amigos e quem sabe algo mais, quando estiver pronta. O importante é não deixar isso passar. Clara olhou para ele, a confusão ainda calcada em seus olhos, mas uma faísca de esperança começou a surgir. Você está sério? Ela parecia quase uma criança, aquele brilho tímido fugindo de seu rosto. Foi nesses pequenos momentos que Rafael percebeu como talvez houvesse um caminho, trilhado por eles dois. Sim, eu estou. A convicção nas palavras de Rafael transformou o clima sob a tensão. Ele queria que ela sentisse que, independentemente do que acontecesse, ela não desabaria sozinha. Não estamos sozinhos. Juntos vamos superar. O celular de Clara vibrou novamente, mas desta vez ela não prestou atenção. Rafael aproveitou a oportunidade para juntar coragem. Olhando profundamente em seus olhos, disse: Não deixe que medos ou inseguranças te impeçam de descobrir o que podemos ser. Vamos dar um passo de cada vez. Mas antes que ela pudesse responder, um barulho alto ecoou do lado de fora da sala. Um grupo de pessoas havia entrado no laboratório, rindo e conversando, rompendo a energia delicada que se estabelecera. Clara olhou para a entrada e em seu semblante, Rafael percebeu um misto de frustração e desconforto. Isso pode esperar? Ela perguntou, sua voz um sussurro entre a multidão que invadia o espaço. Mas Rafael sabia que o tempo era precioso, e a resposta que ela daria não poderia ser adiada por muito mais tempo. Nos encontramos à noite? Precisamos conversar, ele finalizou, deixando suas palavras pairarem no ar como um convite irrecusável, uma promessa de que o diálogo ainda estava por vir. Clara sentiu, um leve sorriso aparecendo em meio à confusão. E enquanto as vozes ao redor aumentavam, Rafael sentiu que a chama da esperança começava a se reacender. Ela havia dado um passo à frente ao se abrir, e agora tudo dependia do que seria cultivado na conversa daquela noite. Ele olhou para Mariana, que sorriu de forma encorajadora. O jogo havia mudado, mas uma dúvida sussurrava na mente de Rafael. Será que tudo isso era suficientemente forte para superar os desafios à frente? Os sons ao redor pareciam ter diminuído a intensidade, como um pano que se estendia entre Rafael e o resto do mundo. A única coisa que importava naquele instante era Clara e a semente de esperança plantada entre eles. Mas a realidade da festa no laboratório estava prestes a interferir novamente. Enquanto o grupo de amigos tomava seus lugares, risadas altas preencheram a sala. Algumas vozes chamavam Clara para se juntar a elas, mas ela se manteve onde estava, ligeiramente hesitante. O brilho que havia surgido em seus olhos já começava a esmaecer com a intervenção do barulho.
Rafael percebeu como essa energia opressiva poderia abafar a conexão que ele tanto desejava estabelecer. Ei, Clara, vem aqui! Gritou uma colega, puxando-a para o meio do agito. A hesitação de Clara era visível. Rafael a observou, seu coração apertando com a ideia de que ela poderia se afastar dele, mergulhar naquela multidão, deixando seus sentimentos em suspenso. Vai lá, eu vou ficar aqui, ele disse de maneira leve, mesmo que uma parte dele implorasse para que ela não se afastasse. Clara lançou um olhar confuso, um misto de insegurança e esperança, antes de ser puxada pela amiga. Rafael respirou fundo, tentando manter a serenidade. Ele se forçou a continuar interagindo com os convidados, mas a mente estava em outro lugar. Ele conseguiu ouvir as risadas, as conversas, mas tudo o que sentia era um eco de seu desejo por Clara. Era como se uma parte dele tivesse ficado com ela, enquanto a outra parte tentava seguir com o semblante relaxado. Com o coração batendo nervosamente, ele se distanciou do grupo e se dirigiu a uma das janelas. O céu escurecia lá fora, e o reflexo mostrava seu semblante angustiado. Ele precisava encontrar um jeito de se conectar com Clara, não apenas naquela noite, mas para além dela. Após alguns minutos, ele decidiu que não ia mais deixar que aqueles momentos passassem sem serem percebidos. Resolveu voltar, pronto para conversar com ela assim que tivesse a chance. Mas ao entrar de volta no ambiente, a cena que viu acelerou o batimento do seu coração. Clara estava cercada por outros amigos, e justo naquele momento, alguém a estava abraçando em um gesto amigável. O ex-namorado dela. Rafael sentiu um frio na barriga, mais do que a insegurança, era uma necessidade urgente de mostrar a Clara que ele estava ali por ela. Que suas intenções eram sinceras e suas palavras, uma promessa. Ele viu quando Clara se afastou do abraço, e a expressão dela era ambígua. Parte dela parecia feliz, mas havia também um leve estremecer de desconforto. Rafael sabia que precisava ser direto. Em meio à festa começaria uma conversa que poderia mudar tudo. Clara, me dá um segundo. Ele fez o possível para se manter calmo, embora seu coração quisesse gritar. Todos ao redor deles pareciam dispersos, mas a conexão entre eles se intensificava. Ela olhou para ele, e naqueles olhos podia-se ver uma mistura de emoções, mas algo ali também indicava um conflito interno. Oi, e sobre o que você queria falar? Perguntou Clara, uma fraqueza na voz que não passava despercebida. Podemos sair? Só nós dois? A urgência em sua voz não era apenas pelo que estava em jogo, mas pela necessidade de expor as emoções que ainda não tinham sido completamente discutidas. Clara hesitou por um segundo, mas ao olhar em seus olhos, algo mudou. O medo quase se dissipou. Sim, vamos. Os dois saíram em direção ao corredor, a música e as conversas do laboratório se tornaram um murmúrio distante, e no silêncio compartilhado, Rafael percebeu que aquele era um momento crucial. Mas ao girar a maçaneta da porta para o lado de fora, os ecos de risadas foram abruptamente interrompidos por um pedaço de papel que cai. Rafael se agachou e pegou, olhando curioso para o que era. Era um bilhete, com a letra rápida e pressurosa: eu sei de você e Clara. A verdade pode ser mais complicada do que parece. Os olhos de Rafael se arregalaram. Que verdade! Ele sentiu um frio na espinha, como se um mistério maior fosse desvelado em instantes. Agora, ele tinha mais perguntas do que respostas, e o que deveria ser um momento de revelação poderia se transformar em algo bem mais complexo. Rafael ainda estava aturdido com o bilhete em mãos, o papel parecia pesar mais que uma montanha. As palavras, breves e mergulhadas em mistério, ecoavam em sua mente. A verdade poderia ser mais complicada? O que isso significava? Ele olhou para Clara, cujo semblante se tornará um reflexo de suas emoções contraditórias. Rafael, o que foi? O tom de voz dela fazia seu coração acelerar. Ele hesitou, o bilhete quase se tornando um peso insuportável entre eles. Ele pensou em abrir o que pudesse ser uma fenda no que eles estavam começando a construir juntos. É só um bilhete. Ele respondeu, tentando esconder a inquietação. Alguém deixou isso e nessa hora Clara aproximou-se, e enquanto ele ainda segurava o bilhete, seu olhar encontrou o dela de uma maneira que fazia tudo ao redor desaparecer. Mas o momento fugaz foi interrompido quando mais risadas e gritos vieram do laboratório. A festa não poderia estar mais distante da intensidade que agora emanava entre eles. Você está bem? Ela o questionou, o tom preocupado revelando uma conexão que já parecia mais forte do que o medo que Rafael sentia. Sim, só pensando. Vamos para um lugar mais tranquilo? Ele sugeriu, sua determinação crescendo. Clara parecia relutante, mas o olhar dela também estava cheio de curiosidade. O que poderia surgir por trás daquele bilhete?
A sensação de urgência no peito dele não ia embora. Eles seguiram por um corredor mais silencioso, as vozes da festa agora parecendo um eco distante. O ambiente era diferente, menos opressivo, e Rafael se sentiu mais à vontade para expor seus pensamentos. Sentou-se em um banco de madeira próximo à janela, o luar filtrando-se através do vidro. Rafael, o que há de tão importante a ponto de você me chamar aqui? Clara perguntou, os olhos dela irradiando curiosidade e uma faísca de preocupação. Ele respirou fundo, finalmente decidindo que era a hora de abrir seu coração, não apenas sobre o bilhete, mas sobre tudo. Clara, aquela conversa que estávamos tendo antes. Eu gosto de você, e acho que poderia ser algo mais se você também quisesse. Mas esse bilhete. Clara fez uma pausa, e ele viu as emoções fluindo no rosto dela. A expressão delicada que antes era de curiosidade agora era de vulnerabilidade, e isso fez Rafael querer protegê-la ainda mais. O que diz o bilhete? Ela perguntou quase num sussurro. Rafael olhou para o papel mais uma vez, sentindo a gravidade das palavras. Diz que alguém sabe sobre nós, sobre o que estamos tentando construir, e isso me preocupa. Ele hesitou, mas seguiu. Eu não quero que nada ou ninguém atrapalhe o que podemos ter. Clara mordeu os lábios, e Rafael notou o jeito dela se encolher como se o próprio ar tivesse se tornado mais pesado. Isso deve ser só uma brincadeira de alguém. Não pode ser sério. Mas no fundo, ela parecia inquieta. A conexão entre eles se tornava um fio delicado, prestes a se romper com qualquer abalo. Mas ao olharem um para o outro, algo mudava. Uma certeza parecia surgir, um entendimento mútuo. Deviam estar prontos para enfrentar qualquer desafio juntos. Quer saber? Vamos descobrir quem está por trás disso, declarou Clara, e um sorriso começou a se formar. Mas antes que compusessem o plano, uma sombra na porta os interrompeu. Era o ex-namorado de Clara. Seu olhar desconfiado se fixou nos dois, enquanto ele atravessava o espaço entre eles, um sorriso sarcástico ao seu rosto. E o que estão fazendo aqui? Alguma coisa secreta? O clima leve que se formara entre Rafael e Clara sumiu. Rafael sentiu o peito apertar, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Era a última coisa que eles precisavam naquele momento tão delicado. Saia, Clara disse com uma firmeza que surpreendeu a Rafael. Era um sinal de que a batalha tinha apenas começado, e ele estava determinado a lutar por esse amor. Mas a presença do ex era como um aviso. A verdade poderia ser mais complicada do que já imaginavam. E no fundo, Rafael sabia que enfrentaria mais do que somente ciúmes. Havia um passado que ainda não tinham explorado. Eu não vim aqui para discutir, mas você sabe que não é fácil assim, Clara, o ex respondeu, inclinando-se para a frente, os olhos lançando um desafio. Rafael trocou olhares com Clara, suas expressões mudando em questão de segundos, e a tensão tomou conta do ambiente. O que aconteceria agora? Estavam preparados para enfrentar o que quer que fosse que viesse a seguir? A noite prometia mais complicações do que revelações, e algo profundo parecia prestes a emergir. Os ecos da festa estavam no ar quando Rafael refletiu sobre o peso do bilhete em suas mãos. A tensão entre ele, Clara e seu ex-namorado era palpável, um triângulo emocional delicado erguido sobre um solo de insegurança. Clara, claramente à beira de uma crise interna, voltou-se para Rafael, seus olhos buscavam por respostas. Clara, não vamos deixar que ele interfira no que temos, disse Rafael, tentando transmitir segurança. Mas o olhar desafiador do ex-namorado, como uma tempestade se formando, ameaçava desestabilizar todo o seu mundo. Você não pode simplesmente desaparecer da minha vida, Clara. Não vou deixar você ir tão fácil assim, o ex disparou, com uma voz carregada de possessividade. Cada palavra dele era um soco no estômago de Rafael, que só queria proteger o que estava começando a florescer entre eles. Rafael respirou fundo. Olha, isso não é sobre o que você quer, e sim sobre o que Clara deseja. Você precisa respeitar isso. A determinação em sua voz rompeu a barreira do confronto, mas o ex-namorado apenas riu, como se a presença de Rafael fosse uma piada. Clara, um pouco hesitante, levantou a voz. Já chega. Não sou mais a mesma de antes. Havia uma força renovada em suas palavras, uma declaração de que ela não estava mais disposta a viver à sombra do passado. Rafael viu um brilho nos olhos dela, e naquele instante, a verdade parecia estar ao alcance. Quando você veio me procurar naquela festa, eu já estava decidida, Clara continuou, e Rafael sentiu seu coração se aquecer. Eu quero ser verdadeira com você, mas preciso que também entenda que não posso carregar esse peso sozinha. Eu sei que não estou aqui para ser seu salvador, Clara. Estou aqui porque quero, porque gosto de você. Rafael declarou tomando coragem.
Ele precisaria enfrentar o que aquela relação significava, e a tensão que se acumulava parecia ser o início de uma nova jornada. O ex-namorado de Clara franziu a testa irritado. Você não está à altura dela. É um advogado que está tentando se conectar com gente de alta sociedade. O que você tem a oferecer? Mariana apareceu atrás de Rafael, a presença dela como um raio de sol em um dia nublado. Rafael pode não ter o mesmo histórico que você, mas tem um coração e um amor genuíno por Clara. Elevemos nossos padrões, talvez você deva olhar para si mesmo antes de agir como se fosse um príncipe. Rafael olhou para Mariana, e um alívio o preencheu. Ele não estava sozinho. A identificação e apoio dela eram o que ele precisava. Clara sorriu, tocada pela força que surgia ao redor dela, e o ex-namorado parecia perder terreno, a confiança já não reluzia mais. Eu estou falando com você, Clara. O ex-namorado protestou, mas Rafael tinha a sensação de que as correntes que o aprisionavam estavam se quebrando. Clara olhou para ele, sua expressão firme. Você não vai mais me controlar. Escolha quem você querer ser, Clara. Essa ligação que você tem com Rafael pode ser algo incrível ou apenas uma farsa, ele desafiou, tentando restaurar uma última camada de poder. Rafael sabia que mesmo com as palavras entoadas, o poder estava de fato nas mãos de Clara. Ele pediu com uma voz suave, escolha o que te faz feliz, Clara. Você não precisa ficar presa ao que foi. Nossos destinos não estão atrelados a um passado que não nos serve mais. Clara se virou, e ao encontro de Rafael, havia decisões sendo formadas. Eu quero ser feliz, e essa felicidade, Rafael, é você. As palavras fluíram, seguras e claras, como um misto de coragem e amor. E enquanto ela falava, a tensão na sala se dissipou, como se uma brisa fresca tivesse entrado pela janela. Rafael sentiu um peso se desprender de seus ombros. O passado estava sendo deixado para trás, um novo ciclo começava ali. O ex-namorado, percebendo que havia perdido a luta, lançou um último olhar antes de se afastar, levando consigo a bagagem de um amor que não mais pertencia a Clara. A cada passo que se afastava, a distância entre o antigo e o novo se ampliava, abrindo espaço para oportunidades que ainda estavam por vir. Você teve coragem de enfrentar a verdade que existia entre nós, Rafael, Clara disse, olhando nos olhos dele, lágrimas se acumulando. Não sei como você teve a força, mas isso é tudo que eu queria. É a força que vem de amar você, Clara. Quero explorar juntos essa nova aventura, ele respondeu, com um sorriso que emanava esperança. Os dois sabiam que ainda havia desafios pela frente, mas juntos, estavam prontos para novos começos. E a verdade, aquela que poderia ser tão complicada, agora resplandecia como um brilho nas proximidades, refletindo promessas de amor e superação. O caminho havia sido difícil, mas cada passo os levava para mais perto um do outro. Finalmente Rafael sentiu que havia tomado a decisão certa. Clara secou suas lágrimas e sorriu de volta. Vamos fazer isso da forma certa então. E ali naquele corredor, ambos sabiam que as rixas estavam para trás e que juntos poderiam enfrentar o que quer que o futuro reservasse. Agora, a jornada deles apenas começava. E você que acompanhou essa história até aqui, não pode deixar de fazer parte dessa jornada incrível. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão emocionante. Afinal, apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal.